salve, meus queridos! Eu quero convidar você para entrar junto comigo no avião da história, porque nós estamos partindo rumo a uma viagem incrível, um dos assuntos mais aguardados do sexto ano, um dos povos mais admirados, mais pesquisados na antiguidade, aqueles que aparecem em filmes e coisa tal. A partir de agora nós vamos começar a estudar a história do Egito. E quando eu falo de Egito, geralmente as pessoas se lembram de múmias, se lembram também das pirâmides que você está vendo aí. Agora, se você gosta de futebol, quando eu falo de Egito, talvez você também já tenha ouvido falar, ou talvez você se lembre desse camarada aqui, não é verdade? Mohamed Salah. Olha só, o Egito da antiguidade, o Egito dos dias atuais. Eu quero convidar você para nós iniciarmos esta viagem, conhecendo um pouco mais sobre o Egito na atualidade. Nós vamos assistir um vídeo e eu quero que você preste atenção, porque aqui em cima ou aqui embaixo, não me lembro, mas no início da aula, na parte escrita ali, tem um roteiro de questões. São poucas questões para que você assista o filme e vá encontrando as respostas que vão aparecendo. Presta atenção para conhecer um pouco mais do Egito na atualidade. Eu quero começar por aqui e depois nós vamos descobrindo um pouco mais sobre as pirâmides, sobre as múmias e tantos mistérios que existem no Egito. Mas vamos começar então a nossa viagem pelos dias atuais. Acompanhe aí e na volta, no final dessa parte aqui, eu quero já corrigir com vocês as questões que aparecem ali. Nós vamos ter um bate-papo depois do vídeo. Legal? Então assista o vídeo aí e eu te espero depois. Vai lá! Boa noite. No Globo Repórter de hoje, Egito, muito além das pirâmides e dos faraós. Vamos atravessar juntos o deserto, navegar pelo rio Nilo, mergulhar no Mar Vermelho. Cairo, a metrópole superpovoada. Até cemitérios já se transformaram em moradia, um lugar que os próprios egípcios chamam de Cidade dos Mortos. Você sabia que as pirâmides não foram construídas pelos escravos? Nossos repórteres entram na área onde só os arqueólogos têm acesso e revelam uma vila que passou séculos coberta de areia. Como vivia um povo de 4.000 anos atrás. As mulheres que conhecem o segredo de um dos mais saborosos pães do mundo. E os superhotéis fantasmas, um resort de luxo com 1.000 apartamentos vazios. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo. Sonhos guardados na pedra. Castelos de areia que os séculos não derrubaram. Rainhas e reis protegidos do tempo à espera de um milagre que acontece embaixo da água. O Mar Vermelho, bíblico, é uma floresta tropical submersa rodeada de desertos. Praias vazias, hotéis fantasmas, cidades escondidas e a aventura de redescobri-las. Posso entrar? Uau! Até hoje, andar pelo Egito é explorar o desconhecido. Para nós brasileiros é ver algo distante e ao mesmo tempo familiar dos livros da escola. E mistérios. Por que moldar um rosto de homem num corpo de leão? Para que construir montanhas geométricas com ângulos que descem do céu como as linhas do sol? Máquinas. As pirâmides são máquinas feitas para superar a morte e conservar o corpo. Acabaram conservando a história. Mas de onde os egípcios tiravam essa esperança? Como nós, do sol que renasce a cada manhã, mas também da luta entre dois gigantes que só eles conheciam bem, o deserto e o Nilo. Um rio de ouro que todos os dias vence a seca e alimenta o verde. Esta terra mitológica gerou uma das civilizações mais fascinantes do mundo antigo. E nós vamos para lá.
Nossa viagem começa no Planalto de Gizé, a 20 quilômetros do centro de Cairo, a capital do país, no norte da África, no extremo leste do deserto do Saara. Aqui estão algumas das obras mais intrigantes do planeta, tão espetaculares que não parecem deste mundo e geram dúvidas. O que você acha? Quem construiu as pirâmides? Teorias existem muitas. Extraterrestres, divindades, seres superiores, mistura de homens e bichos. Para a ciência, as pirâmides foram feitas por milhares de pessoas em muitos anos de trabalho. Julian Sanches é argentino, mas trabalha com a primeira missão brasileira de arqueologia no Egito. O que é uma pirâmide? Uma pirâmide é uma tumba. Uma tumba que era destinada para o faraó. Quem construiu as pirâmides? Ao contrário que o imaginário faz pensar, não foram escravos. Não eram escravos. Não eram escravos. Eram pessoas que eram trazidas de diferentes partes do Egito para trabalhar em construção para o Estado. Os egípcios acreditavam na vida depois da morte. A tumba e a pirâmide serviam de refúgio para a múmia e de endereço para o espírito voltar e reencontrar o dono. Era um ponto de encontro do mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E a salvação de todo mundo dentro da sociedade egípcia se consegue somente por meio do faraó. O local de construção das pirâmides se tornava solo sagrado. Não era todo mundo que podia entrar, não. Por isso, eles construíram aqui perto uma outra cidade, separada deste imenso complexo que hoje é um dos lugares mais visitados do mundo. Um muro de até 5 metros de altura separa os dois sítios arqueológicos. No começo do dia, os trabalhadores passavam por este portal e construíram maravilhas. Há 4.500 anos, quem passa por aqui se surpreende com as 3 grandes pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Depois de construídas, elas sempre estiveram à vista. Mas quase tudo abaixo delas ficou séculos coberto de areia. Templos, câmaras, cemitérios. A esfinge era soterrada até o pescoço, como se vê nesta foto de 1850. Acredita-se que o rosto na cabeça da esfinge é do próprio faraó, Quéfren. A imagem dele sobre um corpo de leão estabelecia o guardião perfeito do túmulo. Vigilância de rei com força de fera. 73 metros de comprimento por mais de 20 de altura. Pena que a maior estátua do mundo feita de uma rocha só pouco adiantou. As múmias, tanto a dele quanto a dos vizinhos, Quéops e Miquerinos, foram vítimas de saqueadores, roubadas há milhares de anos. Mas a pirâmide ainda tem um tesouro. Você já reparou? Por que a ponta de Quéfren é diferente das outras? É que ela é a única das 3 que ainda mantém o acabamento original, com uma camada mais lisa. Um dia, toda ela foi coberta assim. As 3 pirâmides eram desse jeito, que isso foi se perdendo por movimentos sísmicos e posteriormente usadas para material de construção. Roubadas. Exatamente. Deixamos este cenário grandioso e seguimos em direção à maior cidade da África. Para quem viaja para o Egito, o Cairo poderia ser um lugar de descanso. Não é. Tem 9 milhões de habitantes, trânsito caótico e buzinadores reincidentes. Foi fundada tarde, quer dizer, só há 1000 anos, pelos árabes. A vida acontece nas ruas. A simplicidade, o luxo, o tempo dourado dos faraós, a mágica do gênio e a arte genial. A calçada é vitrine, produção. O menino Sir trabalha numa padaria, tira os pães queimando e eles queimam. Uau! Nossa, que quente que é! Uau! Nossa, é muito quente! Sur! A mãozinha dele tá quentinha, Sur! Uau, é muito quente!
Não sei como ele aguenta. Uau! Tadinho do menininho, cara. O menino precisa ser rápido. O rosto mostra o cansaço. Nenhum dos outros, que são mais velhos, quer fazer o que ele faz. Daqui a alguns anos, se tiver sorte, ele pode ser promovido e passar para entregador. Seria bom que fosse num tapete mágico, mas é de bicicleta. Nesta outra profissão, a vida depende do equilíbrio. Samir pedala 10 horas para fazer 70 entregas por dia. As distâncias são cada vez maiores, porque a cidade não para de crescer. As muralhas sustentam um orgulho oriental, mas não conseguiram conter a explosão demográfica. Nos últimos 50 anos, a população mais que triplicou. A região metropolitana já passa dos 20 milhões. Este é um lugar diferente de todos os outros no mundo. Isso é um cemitério e muito antigo. Algumas tumbas têm 1.400 anos. Mas há pouco tempo, os moradores de Cairo invadiram a área e passaram a viver aqui. De forma que hoje, algumas famílias moram em cima ou ao lado da sepultura dos avós. Um terreno triste, de capricho desmanchado pelo tempo. Nosso guia não queria entrar, mas concordou em passar de carro. Os moradores do Cairo chamam o lugar de a Cidade dos Mortos. Ao contrário do resto, aqui sobra espaço. Ruas e calçadas vazias, pátios abandonados. Por ser um cemitério islâmico, os túmulos não têm cruzes, mas estes são jazigos. As famílias mais ricas construíam templos enormes em homenagem aos mortos. Também foram invadidos. Às vezes aparecem barracas que vendem comida e refrigerantes. Ninguém sabe quantas pessoas moram aqui. As contas vão de 10 a 100 mil. A maioria veio por não ter como pagar aluguel. Ahmed, que fala um pouco de espanhol, conta que os egípcios evitam a Cidade dos Mortos. Aqui é perigoso? Sim, senhor. Porque Diz que tem criminosos. Por ironia, o sossego faz daqui a comunidade mais calma do Cairo. E só quem anda pelas ruas conhece a maior metrópole do mundo árabe. Uma das recompensas é descobrir restaurantes como este. Bonito, tradicional e barato. Cheio de mimos. Sopa de lentilha com cenoura. Falafel, que é um bolinho de grão de bico. 3 tipos de patês. Baba ganoush. Cebola é uma delícia. Vários sabores juntos. Você tem hortelã, grão de bico, muita coisa, berinjela. Muito bom. E para completar, kafta. Tudo isso custou R$20. Hoje a culinária é árabe e farta. Mas e nos tempos dos faraós? Os alimentos eram usados como moeda. Os construtores das grandes pirâmides eram pagos em grãos, cerveja e pão. Além do trabalhador receber a sua cota em trigo e em cevada, ele recebia um salário básico, eram 10 pães e 1/3 de um jarro de cerveja. Vamos para a periferia, quase zona rural de Luxor. Mohamed Farouk vem de uma família de agricultores e nos leva para conhecer os costumes que não aparecem nos roteiros turísticos. Na verdade, é um mundo à parte e fascinante. Quem já viu um curral de filhotes de camelo? Encontramos o Omar. São 5 filhotes. Os bichinhos dele têm menos de 5 anos e mais de 5 metros. O Omar está explicando aqui para mim que essa árvore aqui serve exatamente para cuidar de camelo, porque os camelos adoram as folhas e aí vai fazendo como se fosse uma sombrinha, um guarda-chuva para eles embaixo. Olha só, ele adora, hein? É um negócio milenar criar camelos, mas uma tradição ainda mais antiga nós encontramos na casa do vizinho. Salam aleikum. A família dele faz pão. Quer dizer, as mulheres fazem, né? Fogo, forno e jeito, que aliás elas têm de sobra. Quando chegamos, a massa já estava pronta e a caminho. Dezenas delas.
Direto pro forno? De jeito nenhum. A receita antiga pede 2 ingredientes indispensáveis: tempo e sol. Essa massa acabou de sair da cozinha. Ó, ela ainda está assim. Aí eles deixam meia hora no sol, o pão cresce e ganha uma certa consistência. Olha a diferença, né? Esse já cresceu. Então esse aqui já está pronto para ir para o forno. E também já está na temperatura ideal. As mulheres calculam tudo. É uma responsabilidade, mas também uma honra. Dona Fátima, a mais velha, parece feliz em comandar a operação. Ela sabe como nenhuma outra conciliar a mansidão da massa com a braveza do fogo. No fundo, é uma dedicação comovente. Entram esforço e promessa, saem orgulho e beleza. É comida que não acaba mais. Esse pão aqui a família inteira come. Essa fornada eles fizeram para nós mesmos. Então, palmas para Dona Fátima. Dona Fátima. Ah? Shukran, shukran. Na outra casa, outro forno, outra técnica. Aqui é o fundo da casa da senhora Atiati, essa mulher muito simpática. E esse aqui é um mishaba. É um rolo de abrir massa e ela vai mostrar agora pra gente. Estica muito. Já tá com o tamanho de 2 pizzas normais ou de uma pizza gigantesca. Mas não é pizza não, eles chamam de fatira. Então agora é eu que vou tentar. Já aprendi, parece que é muito fácil. É só jogar um pouquinho de farinha em cima da tábua. Tama. Ah? E aí? Não. E aí? Ai, ai, ai. Nossa, é difícil. Não vai, ó. Dá tudo errado. Ok, pronto. 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 Ela não quer. É difícil. Olha o que virou o meu pão. Ei, estraguei a massa. Melhor deixar com quem sabe. Ah, tem que pôr mais farinha. Agora vai, né? Bem difícil, viu? Ela usa o meio do rolo para fazer, ó. Ela controla a grossura da massa com a mão em cima do rolo, ó. Ó, quando ela faz assim, muito bem. Igualzinho meu. A fatira, eles falam que vai muito bem com leite pela manhã ou com a sopa à tardezinha, no começo da noite. Eu vou provar. É muito fina, mais fina que a nossa massa folhada. E suave. Tem um gosto bem suave, quase sem sal. Na hora da fome, eles juntam a massa com a vontade de comer. Molho de grão de bico, melaço de cana, tudo simples e perfeito, além de saudável. Geralmente as fornadas dão para uma semana. Dessa vez elas não devem chegar a tanto. Os convidados aproveitaram como se não comessem há séculos. E olha que o pão, pelo menos por aqui, não mudou tanto. Vamos mergulhar nas águas transparentes do Mar Vermelho e conhecer uma floresta tropical submarina. Daqui a pouco. A história do Egito é escrita por uma única linha de água. A travessia heróica do Nilo pelo deserto ensinou os egípcios a sonhar. Para eles, a porta do paraíso ficava bem ali, na outra margem do rio. O Templo de Luxor. Para mostrar que o céu é mais forte que a terra, os antigos suspenderam o granito no ar. Quando os europeus descobriram, ficaram encantados. Tanto é que levaram embora muito do que viram. Até o que é difícil de acreditar. Repare no obelisco. Eram 2. O outro, que ficava à direita da entrada, foi levado para a França. Isso mesmo.
está na Praça da Concórdia, em Paris. Virou cartão postal num dos pontos mais movimentados da Europa. Por sorte, nem tudo mudou de lugar. E com o que resta, Luxor mantém a majestade. Um lugar que fez reis e rainhas, como Tutankhamon, o da máscara de ouro, e Hatshepsut, a deusa faraó. Nestas terras, qualquer duna pode ser a residência de um tesouro perdido. E o endereço de um deles é brasileiro. Estas imagens foram feitas em março de 2017. O professor José Roberto Pellini, da Universidade Federal de Minas Gerais, comanda a primeira expedição brasileira de arqueologia no Egito. A tumba é uma tumba que nunca foi trabalhada, é uma tumba inédita, ela nunca foi escavada, inclusive, e a gente agora está trabalhando, a partir do ano que vem, na escavação da câmara funerária. Ela tem revelado coisas bastante interessantes e material bastante preservado. Julián estava lá no dia da abertura. Agora voltamos com o argentino de Minas Gerais para o local, que dessa vez está fechado, vazio. Como Julián é arqueólogo, ele nos ajudou com a autorização para ir até a entrada da tumba brasileira. E a gente sabe quem foi enterrado aqui? Quem era o dono? O proprietário se chamava Amenemhat. Amenemhat. Era um chefe de celeiro. Ele trabalhava na administração de um templo do faraó. Estas são imagens feitas pelos pesquisadores dentro da tumba. É aqui que eles pesquisam como era a vida há 3.400 anos. E já fazem descobertas. Fragmentos de cerâmica, pinturas e de figuras. Um rosto, uma perna, enigmas. O desafio é decifrar, interpretar o significado de cada um. Os arqueólogos se surpreenderam com a qualidade dos desenhos nas paredes. Coloridos, expressivos, ricos. É como se o Brasil pusesse o pé no mundo antigo. Uma história de futuro. E aí, primeira parte do vídeo encerrada. Mas calma que ainda tem mais. Amanhã nós vamos concluir esse vídeo assistindo a segunda parte e conhecendo um pouco mais sobre o Egito na atualidade. Por agora, tinha algumas questões ali que eu pedi que você fosse encontrando as respostas. Se você encontrou, agora você vai ter a oportunidade aí de corrigir. Caso você não tenha encontrado, vem junto comigo porque nós vamos decifrar esse nosso primeiro enigma. Olha só, a primeira questão estava escrito assim: de acordo com o repórter, o Egito se desenvolveu entre dois gigantes. Que gigantes eram estes? Logo no começo ali da reportagem, você deve ter notado que ele fala sobre isso, que o Egito, o reino do Egito e o país Egito na atualidade, ele se desenvolve ali entre dois gigantes. Que gigantes são estes? Eu separei aqui um mapa para nós podermos analisar um pouco mais a região onde o Egito se desenvolveu e onde está localizado o país Egito na atualidade. Olha só, não sei se você se lembra, mas se você não se lembra, eu vou te relembrar agora. Nós estudamos antes das férias, nós falamos sobre esta região aqui, conhecida como Crescente Fértil. Crescente Fértil, por que recebe este nome? Recebe este nome porque tem esse formatinho aqui, olha só. É uma região, vamos começar do princípio, é uma região com muitos desertos. Deixa eu pegar o meu apontador a laser aqui para te mostrar. Olha só, eu vou pegar aqui, olha lá. Se você reparar toda esta faixa marrom aqui, olha só, para cá, é uma região com muitos desertos. E no deserto, você sabe, as plantas costumam não florescer em grande quantidade, não nasce ali. O deserto geralmente é uma região extremamente árida, uma região sem muita vida. Agora, o que acontece? Nesta parte conhecida como Crescente Fértil, você percebe que existem alguns rios, e estes rios tornam esta região fértil, porque a água traz fertilidade, permite a existência de vida. Então, você repara que, se nós traçarmos aqui uma linha imaginária nesta região onde nós temos diversos rios, você vai ter o formato de uma lua crescente. Daí o nome Crescente Fértil, ou seja, dentro desta região que tem o formato de uma lua crescente, existem diversos rios
que tornam esta região fértil. Então, é uma região fértil em volta de muitos desertos, por isso crescente e fértil, certo? Então, você percebe que o Egito, ele vai se desenvolver nesta região. Então, quais são os dois gigantes ali, professor? Bom, por um lado, você tem o rio Nilo, que é um gigante extremamente importante e que torna a vida possível nesta região, certo? E por outro lado, você tem o deserto árido, seco, sem vida, beleza? Então são estes dois gigantes aí que fazem parte da rotina do Egito, tanto na antiguidade quanto nos dias atuais. Só um detalhe, eu vou chamar a tua atenção aqui. Repara que existem outros rios aqui também, não é? Um pouco mais, olha só, o Egito se desenvolveu aqui, ó, Rio Nilo. Mas se você olhar aqui para cima no crescente fértil, você tem outros rios. Estas regiões nós vamos estudar nas próximas unidades. Legal? Vamos para a questão número... deixa eu colocar aqui, eu acabei invertendo a ordem, né? Os slides ficaram trocados. Olha só, a pergunta era essa aqui, ó. Qual a capital do Egito hoje? A capital do Egito é o Cairo. Deixa eu só corrigir aqui, porque eu acabei me embananando um pouquinho nos meus slides aqui. Eu tinha separado para vocês o seguinte, mostrando aqui a região do Egito, mas mostrando também, né, que se desenvolveu na antiguidade, mostrando aqui a bandeira do Egito na atualidade, e como eu coloquei lá no começo, né, a figura do Mohamed Salah, que é um jogador de futebol que é extremamente conhecido. Então eu quero que você note aí algumas coisas que permanecem dentro do Egito nos dias atuais, mas quando nós vamos estudar o Egito na antiguidade, tem muita coisa diferente, tá? Então, o Egito na antiguidade, ele está separado dos nossos dias por milhares de anos. Nós vamos chegar lá, fica tranquilo. Então, na atualidade, qual é a capital do Egito? A capital é o Cairo, tá aqui, ó, o Cairo, que fica localizado nessa região próxima do Rio Nilo, tá bom? Me enrolei um pouquinho aqui, mas eu acho que eu já consegui ajustar, certo? Então, a primeira questão, quais são os dois gigantes? O deserto e o rio Nilo. A segunda questão, qual é a capital do Egito na atualidade? O Cairo. Lembra que a capital é a sede administrativa, onde está o governo do país. No Brasil, a capital é Brasília. No Egito, a capital é o Cairo. Seguindo em frente, para que serviam as pirâmides, de acordo com a reportagem que você acabou de assistir? As pirâmides serviam como grandes túmulos. Nossa, professor, túmulo? Que túmulo grandão? É claro, não era túmulo para qualquer cidadão. Não é? Essas pirâmides, elas serviam como túmulos para pessoas importantes, principalmente para os faraós, que eram os governantes do Egito lá na antiguidade, há milhares de anos atrás. Galera, essas pirâmides permanecem. Não quer dizer que hoje os governantes são enterrados em pirâmides. Não. Isso aí foi lá no passado, tá? Mas essas pirâmides, elas permanecem aí e são importantes pontos turísticos do Egito na antiguidade. Dando sequência, explique o que é a Cidade dos Mortos, que existe na cidade do Cairo na atualidade. Então você deve ter reparado que em determinado momento o repórter, ele passa ali por uma região que é chamada de Cidade dos Mortos. E aí ele esclarece o que acontece. É uma região, na atualidade, onde as pessoas passaram a habitar aquilo que no passado foi um cemitério, por não ter condições de pagar aluguel. Então, o Cairo, hoje, é uma grande cidade. Uma grande cidade. Você deve ter percebido em determinado momento ali da reportagem. Uma cidade muito grande, com muitos carros e com problemas sociais também. Existem pessoas que são extremamente pobres e que, além de não terem casa, não têm como pagar aluguel. Então, dentro deste contexto, pessoas pobres acabaram invadindo esta região que foi um cemitério lá no passado, mas que, depois de estar superlotado, foi deixado de lado. Pessoas não são enterradas mais lá. Entretanto, é óbvio que muitas pessoas têm medo daquela região. Só que as pessoas mais pobres foram ocupando e acabou que ali se tornou também um local de moradia. Mas você reparou que os egípcios, na atualidade, não gostam nem mesmo de entrar nesta região. Existe uma série de fatores, né? Você deve ter notado que um deles, o rapaz do táxi, disse que é uma região com muita criminalidade, com muitos bandidos, porque às vezes pessoas mais pobres também acabam partindo para outros lados como forma de conseguir a sua sobrevivência, né? Isso não é certo,
mas geralmente em regiões que são extremamente pobres, acabam que muitas pessoas partem por este lado da criminalidade também para conseguir o seu sustento. Vamos lá. Não estou justificando aqui, tá, gente? Muito pelo contrário. É triste essa situação. Questão número 5. Fale um pouco sobre a culinária egípcia hoje e na antiguidade. Bom, você reparou ali que andando pelas ruas do Cairo, o repórter, ele encontrou um restaurante ali onde ele se alimentou e ele falou a respeito de algumas comidas da atualidade. Você percebe que a culinária egípcia hoje, ela é totalmente influenciada pela culinária árabe. E aí você tem alguns pratos típicos, né, como a kafta, o pão sírio, a baba ganoush, que é uma espécie de um cremezinho feito com alho, com berinjela e alguns condimentos ali também da culinária árabe. Você vai perceber que atualmente o Egito é um país que tem uma presença árabe muito intensa, até mesmo a religiosidade ali, o islamismo faz parte da vida dos egípcios na antiguidade. O Egito é um país árabe. Na antiguidade, então, agora, isso nos dias atuais. E na antiguidade, os alimentos eles eram utilizados, conforme você também notou na reportagem, como forma de pagamento. Então, o pão, a cerveja. Nossa, professor, eles já usavam cerveja? Sim, na antiguidade, eles utilizavam cerveja. Os egípcios criaram ali uma forma de fermentar o trigo e a cevada, e dessa forma criaram a cerveja. Seguindo, é claro que a cerveja não era servida gelada na época, né, gente? Não existia como, não tinha como fazer isso. Número 6. O curral de filhotes de camelo apresentados no vídeo está localizado em qual cidade? Na cidade de Luxor. E aqui é interessante você notar que Luxor é uma importante cidade turística também nos dias atuais. E aqui tem uma imagem para você observar, que é o Templo de Luxor, que ele cita ali na reportagem também. Inclusive, ele fala que existiam 2 obeliscos no Templo de Luxor e um desses obeliscos foi tirado de lá. E para onde ele foi levado? Essa é a próxima pergunta. A pergunta 7. Ele foi levado para Paris, na França. Como isso aconteceu? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Você vai perceber que por volta do século XIX, os europeus estiveram naquela região e muitos destes monumentos, muitas coisas arqueológicas incríveis que foram encontradas acabaram sendo levadas para a Europa e estão expostas em museus da Europa. Existe uma grande briga nos dias atuais, briga política inclusive, para que muitos desses monumentos sejam retornados para o Egito. E você percebeu? Esse obelisco então foi retirado dali do Egito e foi levado para Paris, na França, onde ele está exposto lá em uma importante praça dentro de Paris. A questão número 8. Qual era o nome do morto enterrado na tumba escavada pelos arqueólogos brasileiros no Egito? E qual a sua função? Galera, você viu que legal? Nós temos ali expedições brasileiras. O repórter, inclusive, entrevista ali o professor que está chefiando uma dessas expedições de arqueólogos brasileiros trabalhando no Egito. Quem sabe você um dia também não pode se tornar um arqueólogo brasileiro e trabalhar no Egito? Já pensou? Que coisa incrível! Descobrir grandes coisas aí sobre a antiguidade. Mas essa expedição brasileira ela está analisando especificamente uma das tumbas. E qual é o nome do morto ali? Professor, como é que eles descobriram isso? O nome do morto. Eles entraram, começaram a analisar, decifraram algumas coisas e encontraram o nome do morto lá dentro da tumba, inclusive a sua função. Então, o nome Amenemhat era o nome da pessoa que foi sepultada ali, e ele era um chefe de celeiro que trabalhava em um templo. Então, provavelmente, ele era um sacerdote. Esses celeiros eles estavam ligados a estes templos. Ali se armazenava a comida. Legal? Pessoal, então, encerramos esta primeira parte. Você percebe como é importante nós preservarmos esses vestígios do passado para que eles possam servir de fontes. Dessa maneira, nós possamos conhecer um pouco mais sobre o passado. É assim no Egito e é assim aqui no Brasil também. É extremamente importante que nós preservemos estas fontes materiais para que no futuro, ou nos nossos dias também, os historiadores possam se debruçar sobre essas fontes e buscar mais informações. Legal? Na próxima aula nós vamos continuar então com o nosso vídeo e nós vamos ter mais algumas questões para conhecer um pouco mais do Egito na atualidade. E a partir dos dias atuais, nós vamos para o passado, então, conhecer essa história incrível. Te espero na próxima aula. Grande beijo no seu coração e até lá!
Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.